Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Vamos lá. Estou aqui hoje para trazer para vocês uma revisão do que foi visto no nosso terceiro módulo do nosso curso de atendente de farmácia e drogaria. Nós vamos fazer essa revisão para que todos possam fazer a última prova, né, a prova final, e assim receber o seu certificado de conclusão do curso. Tudo bem? Então vamos lá. O nosso módulo 3, nós iniciamos ele com o assunto, né? Tipos de receituário médico. Então, no último assunto do módulo 2, nós vimos o que é um receituário médico, a sua importância, né? O que pode, o que não pode. E agora nós vamos ver quais são esses tipos de receituário médico que existem, né? Então vamos lá. Bom, começando, ó, nós temos aquela receita simples. Qual é essa receita simples? É aquela receita utilizada para a prescrição de medicamentos MIPs ou aqueles medicamentos comuns, né, que a gente fala, e aqueles medicamentos que tem aquela tarja vermelha com os dizeres venda sobre prescrição médica. Então, é a receita que serve para o médico prescrever aquele medicamento que ele é até isento de prescrição, aquele que pode ficar do lado de fora do balcão, como nós vimos na visita à drogaria lá no início do nosso curso. Esses medicamentos mais comuns, né, esses mais comuns aí para dor, febre, anti-inflamatório, para pressão alta, para diabetes, né, e aqueles medicamentos que têm aquela tarja vermelha com aquele dizer, né, que é aquele dizer que é venda sobre prescrição médica, aquele que fica disposto, né, guardado atrás do balcão em partilheiras, onde somente os atendentes e os farmacêuticos podem pegar. O cliente não tem acesso a esse tipo de medicamento, tá? Então, ó, esse é um exemplo do tipo de receita simples, né? É uma receita comum mesmo, ó, com o nome do médico, a especialidade. Importantíssimo ter o número do CRM dele, tá? E também o endereço do consultório ou até mesmo da unidade hospitalar, do posto de saúde, da UBS. Tem que ter o endereço, os dados com o endereço desse local onde esse médico atende e que emitiu essa receita, ok? Então aqui nós temos um exemplo, ó, da receita, bem simples, aquela receita que você pega no postinho de saúde, no pronto-socorro, receita da Santa Casa, um receituário simples, ok? O nosso próximo tipo, né, de receita é aquela receita de controle especial, ó. Essa receita ela é utilizada para prescrição de medicamentos de tarja vermelha, mas aquele tarja vermelha com os dizeres venda sobre prescrição médica. Só pode ser vendido com a retenção da receita. Por quê? Porque ele contém, né, como substâncias sujeitas a controle especial, retinóicas, que são substâncias próprias para tratamento de acne e espinha, né? Quando é creme ou gel para passar na pele, né, retinóicas de uso tópico, né, drogas imunossupressoras, que são para pessoas que fazem tratamento de câncer com esse tipo de medicamento, antirretrovirais, que é para tratamento principalmente de AIDS, tá? E anabolizantes. Anabolizantes, quando o médico prescreve nesse tipo de receita também, os antidepressivos e etc. Então, são substâncias constantes na lista C da RDC 344 de 98. No final do seu livro tem essa RDC todinha, tá? Inclusive com essa lista C, contendo as substâncias que podem ser prescritas com esse tipo de receituário. Ó. Então, se você puder dar uma olhadinha lá depois, dá uma olhadinha lá nessa, não precisa ler a resolução toda, mas pelo menos para você saber quais substâncias, né, que tem lá, que tem que ser obrigatoriamente prescrita nesse tipo de receituário. Inclusive, lá você vai encontrar fluoxetina, sertralina, topiramato, várias substâncias que vocês já conhecem, que vocês já ouviram falar, né, que tem medicamentos que contêm essa substância e que tem que ser nesse tipo de receituário. Olha, aqui nós temos um exemplo do receituário de controle especial, ó, ele vem bem específico. A primeira via obrigatoriamente fica na farmácia, a segunda via fica com o paciente.
ele tem que ter a identificação total do médico que está emitindo ela, né, lá na identificação do emitente, ó, vocês podem ver aqui, ó, né? Então tem que ter o nome completo, o CRM, o estado e o número, né, do CRM do médico, ok? O endereço completo da clínica, do consultório, da unidade básica ou do hospital que ele está emitindo esse receituário de controle especial. O nome do paciente, o endereço e as medicações que ele quer que sejam vendidas, né, que sejam entregues ao paciente, ele vai colocá-las todas aqui. Uma característica que tem que ser muito bem observada é que numa receita dessa não podem ser prescritos, né, o médico não pode prescrever mais do que 4 medicamentos que contenham substâncias daquela lista C que eu disse para vocês. Não pode ter mais que 4 medicamentos nessa receita. Se o paciente tomar 5 medicamentos que requer o receituário de controle especial, o médico tem que fazer uma com 4 e mais uma com 1, ou então uma com 2, uma com 3. Ele não pode prescrever as 5 de uma vez, ok? Aqui nós temos a identificação do comprador, que necessariamente não precisa ser a mesma do paciente. Por exemplo, o Sr. José que toma, mas a Dona Maria que vai lá na farmácia comprar. Então, a identificação aqui, ó, pode ser da Dona Maria, porque é ela que está comprando os medicamentos para o Sr. José, certo? E aqui do lado a identificação do fornecedor. Aqui vai a assinatura e o carimbo do farmacêutico responsável pela drogaria, juntamente com a data na qual foi vendido esse medicamento. Então, essa parte aqui já é de responsabilidade do farmacêutico. O atendente, além de observar tudo isso, o preenchimento, a quantidade de medicamentos, se o medicamento que está prescrito nesse receituário de controle especial faz parte da lista C1, ele também preenche os dados do comprador, ok? Então, seguindo aqui, ó, esse foi o nosso receituário de controle especial. Nós temos aqui também aquele receituário, né, aquela receita azul, né, que também é chamado de receituário B, né? Ele é um impresso padronizado na cor azul, utilizado para a prescrição de medicamentos que contenham substâncias psicotrópicas das listas B1 e B2 e suas atualizações constantes também naquela portaria 344 de 98. Se vocês olharem lá, também tem uma vasta lista de medicamentos, né, de substâncias que os medicamentos contêm e que precisam ser prescritas nesse tipo de receituário, né? Resumindo, eles são todos aqueles medicamentos de tarja preta. No final do seu livro lá, se você dá uma olhadinha, você vai ver lá, tem diazepam, clonazepam, alprazolam, os mais comuns, né, que a gente costuma ver muito, muitas substâncias que contêm, né, nos medicamentos e que precisam ser prescritas nesse receituário aqui, tá? Aqui está o modelo de receituário. Aqui nós temos o receituário B, que é para aquela lista, né? Aqui vai vir ele todo com a identificação do médico, né? Do paciente, o medicamento, né? A quantidade de medicamento a ser fornecida, a dose por comprimido, como que ele tem que tomar, também a identificação do comprador, assim como na outra lá, não necessariamente precisa ser quem toma, mas a pessoa que estiver comprando a farmácia precisa apresentar seu documento para que seja preenchido esse campo aqui. E aqui nós temos o receituário também azul, mas o B2. Esse aqui ele é específico para os medicamentos anorexígenos, ou seja, aqueles medicamentos para emagrecer. O mais comum, né, e o mais famoso deles é a sibutramina. Então, esse aqui ele é específico só para a sibutramina. A sibutramina ela não pode ser prescrita no receituário B e nem os outros medicamentos podem ser na B2. Então, cada um na sua, né? Os que forem da lista B são só nesse receituário e os que forem da lista B2 só nesse aqui. Um não pode ser no outro, ok? Não esqueçam disso. Isso confunde às vezes no balcão. Tem muito médico que não sabe que prescreve a sibutramina aqui no B,
e depois o cliente tem que voltar para trocar, porque nós não podemos vender a sibutramina somente no B, ou seja, tem que ser no B2. Por quê, professor? Porque o médico, para ter esse talonário aqui, para ele ter esse tipo de receituário, ele tem que ter uma aprovação na vigilância sanitária. Se ele não tiver essa aprovação, a vigilância sanitária não emite a autorização para ele poder pedir a gráfica para fazer esse tipo de receituário para ele. Então, existe todo um controle, uma numeração a ser seguida, uma autorização da vigilância para que as gráficas possam fazer esse tipo de receituário. E se o médico não apresentar o que for necessário, ele não tem autorização para ter esse receituário B2. Então, por isso que existe essa diferença nos dois. Lembre-se disso, lembre-se bem disso, ó, do B2 aqui, o grande característico dele, né? O mais famoso das substâncias é a sibutramina, aquela para emagrecer, que as mulheres ficam doidas para tomar. E do B são todos aqueles outros que estão na lista lá, que contém no nosso livro. Se vocês quiserem dar uma conferida lá, vocês vão ver. Certo? Então, nós continuando aqui, ó, vamos lá. Ó. Mais um tipo, ó, a receita amarela ou a receita A. Também é muito curioso sobre essa receita. Ó. É um impresso padronizado na cor amarela, ou seja, ela é do mesmo tamanho da azul, porém ela é na cor amarela. Ela é utilizada para a prescrição dos medicamentos das listas A1, A2, que estão os entorpecentes, e A3, que também tem medicamentos psicotrópicos. Somente pode conter um medicamento. Então, é um medicamento ou um medicamento que contenha uma substância só por receita, tá? Pra vocês darem uma olhada lá, ó, lá no final do livro tem também, nos anexos da RDC 344 de 98, tem a lista A1 e a lista A2 que contém as substâncias que tem dentro dessas listas, né, contém as substâncias que têm que ser prescritas nesse tipo de receituário. Ó. Vou dar um modelo deles aqui para vocês. Ele é exatamente dessa forma. Também tem que ter o número. O médico, para poder mandar a gráfica fazer, tem que pegar uma autorização lá na vigilância sanitária. Tá? Tem que ser preenchido aqui com os dados do emitente, os dados do médico, do paciente. Também o atendente tem que preencher com o comprador, quem está comprando a medicação. Observar que só pode ser um tipo de medicação, a quantidade a ser dispensada, né? As miligramas por comprimido, no caso aqui, tem que ser observado também para não vender errado. Esse aqui exige um controle maior. Mensalmente, nós farmacêuticos enviamos essas receitas à vigilância sanitária para serem validadas. Então, esse é um tipo de receituário muito bem controlado. O próprio nome diz, esse aqui sim é de controle muito extremo, tá, pessoal? Ó, continuando aqui, ó, existe também a notificação de receita especial para retinoides, né, sistêmicos. O que é um retinoide sistêmico? É aquele medicamento que vai atuar no tratamento de espinhas e acnes, né, mas de dentro para fora. É o famoso Roacutan ou a isotretinoína. Essa notificação é uma notificação na cor branca para os medicamentos relacionados na lista C2, né? Substâncias retinoides de uso sistêmico. Para vocês verem lá alguns exemplos, tem lá no final do livro a lista C2, ok? Ó, isso aqui, ó, é exatamente essa notificação. Tá? Nota-se que existe, né, bem visível aqui, ó, a observação de que esse medicamento ele não pode nem deve ser usado durante o período de gravidez. Então, quando a adolescente, a mulher, vai ao médico que ele prescreve esse medicamento, além dele pedir uma série de exames para o fígado, porque eles também são muito hepatóxicos, o que o médico acaba fazendo? Ele acaba pedindo um exame de gravidez para a paciente para ter certeza de que ela não esteja grávida para ela começar o tratamento. O uso desse medicamento durante a gravidez causa um problema muito sério, que é a teratogênese, que é justamente a má formação do feto.
Então, é muito importante o esclarecimento, principalmente se for uma pessoa leiga que estivesse sendo atendida no balcão da drogaria. Se perguntar por que desse desenho, é bom esclarecer. Ó, se for do sexo feminino, perguntar, né? O médico te pediu o exame de gravidez, você fez o exame, tem certeza que não está grávida, porque o uso desse medicamento durante a gravidez traz um risco enorme, muito grande mesmo, né? E também do sexo masculino, no caso, são feitos vários exames, principalmente do fígado. Durante todo o tratamento é feita essa monitoração, porque esse medicamento ele é muito tóxico, embora seja o tratamento mais eficiente para esse tipo de problema, né? Que são os problemas de acne e espinhas. Então, pessoal, dê uma olhadinha lá no livro também, nas substâncias que contém, na lista que contém essas substâncias, que vocês vão identificar mais algumas lá, ok? Seguindo aqui, ó, nós temos os antimicrobianos, ou seja, também os antibióticos. Ó. As receitas de antibióticos ou de antimicrobianos, essas receitas elas terão validade de 10 dias a partir da sua data de emissão. Ou seja, depois que o médico fez a receita, colocou a data, o paciente tem 10 dias para comprar. Passado esses 10 dias, a receita perde a validade e a farmácia não pode mais vender esse medicamento para o paciente, certo? Ó, as receitas terão validade de 10 dias a partir de sua emissão e deverão ser prescritas em formulários, ou seja, receita de controle especial ou comum, em 2 vias. Então, ela pode vir para você. Professor, mas ela pode vir para mim no receituário simples? Pode, sendo que esteja 2 vias, mas também pode vir no receituário de controle especial, né? E nelas tem que conter pelo menos as seguintes informações, ó. O nome, o telefone, o endereço completo do médico emissor, o número do CRM dele, certo? O nome e endereço completo do paciente e a prescrição do medicamento conforme as normas vigentes, certo? Ela tem que vir datada e tem que vir também com a assinatura e o carimbo do médico, porque senão também não tem validade, ok? Tá? Aqui, ó, são os 2 exemplos. Ela pode vir tanto no receituário comum como também no de controle especial, ok? Então, o medicamento antibiótico ele pode ser vendido tanto nessa em 2 vias, quanto nessa aqui também, que é o de controle especial, certo? Dê uma olhadinha lá também, no nosso livro deve falar alguma coisa, se não falar qualquer dúvida pode me chamar aqui, eu estou à disposição para esclarecer, mas o antibiótico, a principal característica, certo? Uma das principais, a receita tem 10 dias, ela é válida 10 dias a partir da data de emissão dela. Outro detalhe, que é importante também, a quantidade a ser dispensada. De acordo com o que o médico prescreveu, você pode vender para o cliente somente a quantidade suficiente, ou se acaso não tiver uma apresentação, né, se não tiver um medicamento com essa quantidade, você tem que vender também no máximo a quantidade maior mais próxima. Por exemplo, o médico passou lá cefalexina, que é um antibiótico, um comprimido de 6 em 6 horas por 7 dias. Né? Então, você vai tomar 4 por dia vezes 7 dias, daria 28 comprimidos o tratamento total. Ah, mas na farmácia não tem, né? Eu não tenho 2 caixas com 20 e uma caixa com 8. Então, qual que é a dose superior mais próxima? É 30. Então, eu tenho 3 caixas com 10, então eu posso vender 3 caixas com 10 para ele, dando 30 comprimidos, né? Resultando em 30 comprimidos, porque ele vai precisar de 28. Eu tenho que vender dessa forma. Eu não posso vender quantidade a menos. Por exemplo, eu só tenho 20, ele só quer levar 20. Tudo bem, ele só quer levar 20, mas você vai orientar que o tratamento vai ficar incompleto e que depois ele não pode comprar o resto. Ou ele leva a quantidade exata ou a quantidade superior mais próxima, ok? Qualquer dúvida em relação a isso também pode me chamar que eu esclareço para vocês. Bom, ó,
Na dispensação desses medicamentos, nós trabalhamos com 5 certos, né, no atendimento de uma receita. A receita chega para você lá no balcão, o cliente chega com ela e te entrega. E você vai observar os 5 certos no atendimento dessa receita, ok? Vamos lá, quais são os 5 certos? Ó, o paciente certo, olha, sou José é o senhor mesmo? É. Ô, dona Maria, aqui a receita está no nome do Sr. José. O Sr. José é esposo da senhora? É meu esposo. Ah, certo, porque já houve esse caso em que um médico trocou a receita do paciente lá em cima da mesa e quase que a pessoa toma o medicamento errado. Então é sempre bom conferir se é o próprio paciente que está comprando ou se é alguém que está comprando para ele, para saber se o paciente está certo. O medicamento certo, você vai na prateleira, pega o medicamento, confere se o medicamento, se aquele medicamento, ó, é Cataflan que está na receita, Cataflan que eu estou na mão. Ok, a dose certa é 50 miligramas, então é Cataflan 50, opa, eu estou na mão Cataflan 75, peraí, está errado. Eu vou lá e pego o Cataflan 50. Agora, conferindo o medicamento, Cataflan, a dose 50, certo na receita, certo na caixinha, ok? Ou ele vai tomar como? Ele vai tomar por via oral, ou ele vai tomar via injetável, ou como que vai ser? Não, é via oral, tá aqui direitinho, né? Quando que ele vai tomar? Vai tomar um comprimidinho de 8 em 8 horas, né? Para poder fazer o tratamento certo. Então, também a outra observação que nós devemos fazer, que no caso seria o horário certo. Então, esses são os 5 certos que nós precisamos conferir, né, antes de entregar a medicação para o paciente, beleza? Sendo o paciente certo, o medicamento certo, na dose certa, na via de administração certa e também para ser tomado no horário certo. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso primeiro assunto do nosso terceiro módulo. Daqui a pouquinho eu volto com o próximo assunto, beleza? Muito obrigado a todos. Até daqui a pouco.